Vamos continuar onde paramos, na página 78 do livro de História. As recordações das pessoas mais velhas ajudam a conhecer o passado. Vocês conversam com os avós, com os tios-avós, com um vizinho antigo? Pois eu conversava muito com meu pai, eu conheço cada história maravilhosa da vida dele. E isso é bom, porque me ensina a vivenciar até outras experiências e lembrar das histórias dele. Vamos ler aqui a página 78 para vocês entenderem o que eu estou falando. Histórias do meu avô. Na época em que meus avós chegaram ao Brasil, por volta de 1920, praticamente não havia automóveis. Os poucos que havia era aquele tipo bem antigo, grandões, pretões, com pneus duros. O vô Felipe nunca havia dirigido um automóvel. Lá na Ucrânia, ele tinha uma charrete puxada a cavalo, e isso era tudo que ele sabia sobre dirigir um veículo, mas pôs na cabeça que queria um carro, pois foi em frente e comprou. Só havia um problema, ninguém sabia dirigir. Já deu para imaginar o que aconteceu. Ele engatou a primeira, acelerou e tirou o pé da embreagem. O carro deu um pulo e entrou de frente no muro do jardim. Botou o murinho abaixo. Nestrovski, Arthur. História de avô e avó. São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2012. Vamos fazer agora as atividades juntos? Interessante essa história, né? Do Arthur. Me fez lembrar também outras histórias que meu pai me contava. Parece que a gente agora fala, mas história antiga, chato. Não. Tem muita coisa boa. Agora vamos lá, fazer as atividades. Número 1. O que o avô Felipe contou que aconteceu quando dirigiu o carro? Vamos rever o texto? Ele não sabia dirigir. E o que foi que aconteceu? Ele atingiu o muro e derrubou tudo. Então vamos escrever? Ele não sabia dirigir e atingiu o muro com o carro. Vocês vão escrever na atividade. Tá escrito aí, dão sequência. Como eram os carros na época em que o avô Felipe chegou no Brasil? Eles eram esses carros modernos que a gente vê hoje, com trava elétrica, com suspensão hidráulica? Não. Os carros eram grandes, pretos e tinham pneus duros. Não havia muitas variedades de cores, como hoje a gente vê várias cores. Escreveram? Tá aí no quadro, no vídeo. Agora, página 79, saiba mais. No Brasil, os indígenas mais velhos costumam contar oralmente suas histórias aos mais jovens de geração em geração. Leia a seguir uma dessas histórias relatado pelo professor indígena Sepe, do povo Cuicuro, que vive no Parque Indígena do Xingu. Meninas, observem. A primeira história que eu contei foi de uma pessoa de outro lugar do mundo. Ucrânia. Ucrânia é um outro país. Agora a gente vai falar de algo nosso, de um povo nosso, da etnia dos indígenas. A origem da água. Antigamente, não existia água no mundo. Havia somente um homem chamado Sagá Cagagu, que tinha 6 cabaças de água. O deus Taugi foi procurar esse homem, pois dizia que ele vivia muito melhor do que os outros seres. O dono da água falou: "O que você quer comigo? Eu venho atrás do Senhor para lhe pedir pelo menos uma cabacinha de água." O dono da água, Sagá Cagagu, não queria mostrar a água para Taugi. Taugi já havia percebido que ele não queria lhe dar a água. No dia seguinte, o deus Taugi quebrou todas as cabaças de água que estavam penduradas na casa do dono da água. Então apareceu o mar, que tem água salgada, os igarapés, os lagos, os rios e as lagoas. Essa história é de C.P. Cuicuro, A Origem da Água, e ele está disponível na internet. Meninos, tem palavras que vocês aí desconhecem, né? Por exemplo,
cabaça. A cabaça é um tipo de pote em que se é colocado água. E parque indígena é um lugar reservado pelo governo para viver os índios. A gente agora vai apenas comentar essa história. Você conhece uma história contada por uma pessoa mais velha? Vocês não conhecerem, procura saber, procura conversar com a avó, com o vô. Pede, vô, me conta a história do seu tempo aí. Quem já conhece, ótimo. Quer dividir? Vai lá no anexo, bota um áudio do vovô falando. Olha que interessante. Ou uma foto com o vovô. 2. Em grupo com mais de 3 colegas, a gente não vai poder fazer isso. Crie uma história usando as palavras abaixo. Depois contem a história para os seus outros colegas de classe. Mas vocês vão poder fazer isso no caderno. Tem a palavra floresta, onça, criança. Vocês vão criar uma história com essas 3 palavras. Pode ser um dia uma criança entrou na floresta e a onça veio para devorá-la, mas a onça ficou com pena da criança e preferiu ficar amiga. E aí vocês contam a história de vocês. Essa foi a que Tia Mari inventou agora na cabeça dela de sopetão. Certo? Vamos agora dar sequência para a página 80 e ver um assunto bem interessante. Então, vocês já sabem agora o que é que vocês vão fazer? Conversa com um idoso, uma pessoa mais velha que conviva com vocês, para pedir uma história que eles contem. Olha que interessante a gente dividir isso comigo e depois a gente repassar isso no Hangouts. Hoje nós teremos a solicitação de um trabalho, que daqui a 15 dias vocês farão, que vai falar sobre documentos antigos. Então, é interessante que vocês sempre estejam com alguém mais velho, uma pessoa que tenha uma história para contar. Pode ser um avô de vocês. Com certeza, eles são as melhores pessoas para contar a história, nesse sentido. E vamos homenageá-lo também, porque dia 26 de julho é o dia dos avós e das avós. Então, é uma forma de vocês ficarem próximos a eles. Então, nada mais legal do que perguntar uma história. Vô, me conta uma história sua. Ah, tia, mas meu avô mora em outro país. Meu avô mora em outro estado. Meu avô mora em outra cidade, em outra rua. Eu não estou podendo sair. Tia Mari não quer que ninguém saia de casa. Então, o que é que vocês vão fazer? Pega o WhatsApp, liga. Faz a mensagem, a videochamada. Pega o telefone para o vovô que não tem o WhatsApp. E aí vocês vão ter essa informação, tá certo? Vamos agora dar sequência, documentos antigos, página 80. Uma pessoa também pode escrever sua experiência de vida produzindo documento histórico escrito. É sobre nosso trabalho, prestem atenção. Ao ler documentos escritos antigos, ficamos sabendo sobre acontecimentos do passado e como viviam e pensavam as pessoas em outras épocas. São documentos escritos, os livros, os jornais, as revistas, as cartas, os mapas, os diários, as agendas e as certidões. Estão percebendo que a palavra certidão está escrito aí em negrito? É aquele documento que comprova que a pessoa nasceu. A gente já trabalhou isso com as certidões de vocês na sala de aula. Lembra que algumas crianças trouxeram para mim? Então, eu quero que vocês parem agora rapidinho, antes de fazermos a atividade. E eu vou mostrar para vocês sobre certidões. Eu vou mostrar a minha certidão recente, que eu tive que tirar para casar. Olha por quê. Essa é a minha certidão recente. Observem como ela é. Ela é digitada, ela tem carimbo, ela tem pouca coisa escrita. Estão vendo? Agora, eu vou mostrar para vocês como era a minha certidão quando eu nasci. Vocês não vão acreditar. Isso é um documento antigo. Por quê? Porque ele tem mais de 40 anos. Olha como ele tá. Todo velhinho. Estão vendo? Tá até um pouco rasgado. Ele é digitado? Não. Ele, na verdade, é escrito à máquina de escrever. Naquela época se escrevia à máquina de escrever. Estão vendo? Aí, Tia Mari tem guardado até hoje, né? Por que será? Porque fala da minha história, eu preciso ter essas informações. Aí eu vou mostrar para vocês uma certidão de nascimento mais antiga ainda, que não é escrita na máquina de escrever e nem digitada, é escrita a caneta. Olha cá, estão vendo?
Essa certidão é da minha mãe. Eu tenho guardada também. Aqui, na verdade, é uma cópia, não é original. Porque a original tava igual a essa aqui, ó. Toda rasgadinha. Aí eu fiquei com medo de perder, fiz uma cópia também. Mas observe que a cor amarelada de um documento antigo. Estão vendo? Agora sim. Você já conhece os documentos antigos, as minhas certidões antigas e da minha mãe. Vamos dar início à nossa atividade. Observe a primeira página do Jornal Brasileiro publicado há muito tempo e responda. Vocês estão vendo o jornal aí, tá aparecendo na imagem. Aí tem, homem desce na lua hoje. Aí tem várias informações que a gente não vai conseguir ler, só se tivesse com uma lupa. Esse jornal é a primeira página do Correio Brasiliense, publicado em 20 de julho, há exatamente de 1969. Nossa, quanto tempo, hein, esse jornal? Deve estar igual a minha certidão de nascimento. E ele conta alguma história. Vamos ver qual foi o acontecimento que ele fala aqui. Letra A. Qual é o acontecimento noticiado com maior destaque? Ou seja, aquele que está em letra grande. Qual é? O jornal fala sobre o homem que desce na lua hoje. Então, foi a primeira vez que o ser humano pisou na lua. Então, vocês escrevem aí. O jornal noticia que o ser humano pisou na lua pela primeira vez. A gente lê pouco jornal, né? Porque hoje tudo está na internet. Mas se vocês tiverem acesso a um jornal, a manchete do jornal, quer dizer, o acontecimento de maior destaque, ele fica na frente, bem como esse daí. Bem destacado. Letra B. Para saber mais, pergunte seus familiares. O ser humano já pisou em outros astros? Não. Ele apenas pisou na Lua. Algumas sondas, que são aquelas microcâmeras nos carrinhos, em outros astros, sim, em outros planetas. Mas o homem só pisou na Lua. Então, escrevam aí. Não, apenas na Lua. A primeira nave espacial que pisou na Lua, que foi chegar na Lua, foi a dos Estados Unidos. Então, eles fincaram a bandeira dos Estados Unidos lá, que é o que noticia a imagem que a gente viu. Mas antes, a União Soviética mandou também. Mandou uma nave tripulada por ser humano. Isso foi antes, em 1961. Mas eles não chegaram a pisar na Lua. Meninos, agora a gente vai para a questão 2. Vamos elaborar 2 frases com a palavra a seguir. Lua, ser humano e tempo. Essa resposta é pessoal, mas como eu fiz na última questão, eu vou dar uma diquinha para vocês. Que tal o ser humano pisou na Lua pela primeira vez em algum tempo? Escrevam aí. Mas, lembra que eu falei a vocês? História é uma matéria que a gente tem que pensar. Vocês podem ser mais criativos que Tia Mari e fazer uma frase melhor. Eu vou encerrar esse vídeo para a gente dar continuidade no nosso assunto.